Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast O Mania de Cirurgia, o podcast do cirurgião geral. Senhores, hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque estamos sem Diego Adão aqui. E é um sucesso absoluto quando o Diego não está conosco no podcast. Não tem coisa melhor para acontecer do que eu encontrar aqui e descobrir que está só eu e o Flugão para poder fazer o nosso bate-papo tranquilo e não ter ninguém corrigindo o nosso português, reclamando de alguma coisa. Então, eu estou muito feliz hoje que o Diegão não está conosco. Flugão, como é que você está? Tô bem, inclusive, acho que ele ia reclamar do som. Você tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Ah, porque ele ia reclamar disso. Ele Não, sempre reclama, ele sempre reclama. Não, porque não sei o que é. Mas é isso aí. Hoje não vai ter isso aí, Flugão. Fica tranquilo. tô tranquilo, né? Feliz com os novos integrantes da CDB. Puxa, foi muito legal. Tá afiada, né? O pessoal já chegou pra participar. Foi muito bom. Eu ia falar isso, assim, eu tive algumas impressões muito positivas nessa última abertura de vagas. Eu tive a impressão que o pessoal entrou mais animado, assim, falando mais, compartilhando mais coisa no grupo. E a segunda coisa é que eu tive a impressão que entrou um pessoal que é mais graduado do que entrava antes, assim, a proporção, sabe? Os Então, preceptores, né? teve muito mais gente falando, sou preceptor de tal lugar, não sei o quê. Então isso aí eu achei bem bacana, cara, porque isso dá uma boa enriquecida no grupo, né? E dá uma balanceada, porque agora a gente tem um grupo mais heterogêneo, né? Que é legal, porque você consegue trocar mais experiência, aprender muito mais com todo mundo. Gente de lugares que, putz, eu nunca nem sabia, nem tinha ouvido falar. Tá lá na CDB, então achei bacana. Essa abertura de vagas foi bem legal. E o que foi triste é que a gente não consegue abrir tanta vaga e acabou muito rápido, né? A gente estava programando deixar as vagas abertas aí em umas 4, 5 horas, que é o que a gente programou, imaginamos que ia dar certo. Mas no final não deu nem quase 2 horas, já tivemos que fechar porque acabou, né? Então teve gente que ficou de fora, não conseguiu entrar, mas pelo menos o grupo ali é grande e bacana, né? Acho que vai ser legal. E como é que tá os Estados Unidos? Já estão comendo muito donuts aí ou não? Não comi nenhuma vez, cara. E olha que a Samantha adora, viu? Aquele Cara, é Dunkin' muito bom. Donuts, é. Não comi nenhuma vez. Não Era sei nem se tem viciado. aqui, nunca vi. Eu acho que tem, na verdade, mas eu não vi. Tá naquela transição, né, cara? Tá difícil, assim, de se adaptar, né? Casa nova, tem que comprar um monte de coisa, fazer tudo, né? Saber onde as coisas estão, saber como as coisas funcionam, é tudo mais difícil. Mas a gente tá se virando aqui, tá sendo legal, a experiência tá bacana. Ah, que massa. Flugão, nós temos então hoje um episódio de um tema muito legal que sempre aparece na CDB, sempre aparece nas discussões com os residentes. Então eu acho que vai ser bem legal essa discussão hoje. Ela é para quem está chegando agora aí, vendo a descrição, ela vai ser baseada num estudo recente, num artigo recente que saiu, que é uma revisão sistemática com meta-análise, comparando o uso de drenos finos com drenos mais calibrosos para drenagem de tórax no trauma, pneumotórax, hemotórax e hemopneumotórax. Então é um estudo bacana que a gente vai conseguir discutir, acho que vai como diria você, Flugão, vai dar pano para manga e sempre tem a cereja do bolo para a gente discutir em algum momento. Mas antes de falar sobre esse estudo, Flugão, você bem sabe que a gente tem algumas coisas para fazer. Primeiro eu queria saber da tua semana, porque né, agora eu tô longe, eu quero saber como vocês estão, né? Então, vou querer saber da semana, depois eu vou contar as mensagens dos maníacos, depois a gente roda a vinheta do patrocinador e aí sim a gente mergulha de cabeça na nossa discussão aí. Não, foi tranquilo, semana puxada, né? O consultório cansa, cara. O consultório é um movimento muito unidirecional, que você não troca muita experiência, é só a sua pra lá. Eu cheguei cansado pra caramba, cara, mas as crianças estão numa fase boa. E agora está na fase das Nerfs. Já viu falar Nerf? Nerf é Não. uma arminha de brinquedo que tira tipo um dardo de plástico. Algumas saem sob pressão. E, cara, tem Nerf pra tudo quanto é lado aqui na minha casa, cara. No sofá, no aquário, às vezes parece uma. Cara, as coisas foram avançando aqui em casa, porque agora o José já faz tipo um quartel, ele vai pegando as cadeiras e fazendo tipo um bunker, né? Aham. Duelo. Aí, cara, as coisas começaram a evoluir de tamanho que o José põe o Marco, que é o mais novinho, caído no chão. Aí eu chego e falo, nossa, alguém tá ferido. Aí eu vejo ele escondido. Aí ele vai lá e faz tipo, como é que chama? Uma cilada, né?
Aí Uma ele faz o emboscada. marco de refém, às vezes, com uma arminha. Aí hoje, cara, eu peguei a Juliana, minha esposa, e ficamos em troca de refém. Ó, você pega a sua mãe, cara, você racha o bico. Isso é bom pra desestressar, cara. Tá ficando complexo o Nerf, cara. É legal, pô, isso aí é legal, caramba. Pelo menos dá uma desestressada do trabalho, né? Isso é legal. Pô, cara, é o que me Você salva. você falou esse negócio de você fazer, você ter que tomar as decisões sozinho, tudo isso é muito foda, né? Dá uma esgotada mental, né? Isso, fazer isso aí. Quando você não consegue compartilhar com alguém, alguma coisa, né? Isso aí é E um atrás difícil do mesmo. outro, não tem como parar pra respirar, né, cara. É, Quem é. faz ambulatório no SUS, cara, tem a vantagem, talvez, tem colegas, mas também, cara, é paulada, assim, é rápido, Educação, né? sim, claro. É. Muito bom, Flugão. Eu vou ler mensagem de maníaco, então. Aqui a gente tem duas mensagens só. Isso é uma outra vantagem de quando o Diego não tá, né, cara? Putz, porque o Diego ele fica fuçando em tantos lugares que ele descobre mensagem de maníaco no Instagram, no podcast, não sei o que, cara, alguém que mandou no WhatsApp dele e tal. Aqui não, aqui é mensagem de maníaco do Spotify. Então você que tá ouvindo, você maníaco, que tá ouvindo o nosso podcast hoje, já saiba que quando tá só eu e o Flugão, eu só vou ler do Spotify. Então mande no Spotify o seu comentário. Claro que pode mandar também no Instagram, onde você quiser. Mas o do Spotify é o que a gente vai com certeza ler, porque ele fica na ordem. Aqui é mais fácil de a gente conseguir pegar, a gente não esquece. Então se você tá ouvindo esse episódio agora, para tudo que você está fazendo, bate uma foto, compartilha no Instagram, mas não esquece de se preparar para deixar um comentário para a gente aqui no Spotify, para a gente poder ler seu comentário. Então, o primeiro que tem aqui é do Miguel Batista. Ele fala: Fala, galera! Assim como eu falo a entrada, ele faz também. Concluí a residência em cirurgia geral esse ano e tenho trabalhado em 2 centros de referência em trauma: Juazeiro do Norte, Ceará, e Serra Talhada, Pernambuco. Episódios como esse, mais práticos, têm ajudado demais. Abraço a todos. Ele está falando do episódio Guidelines Eras para Trauma, parte 1, que a gente fez, o último episódio. Foi muito Que legal, massa. né? E é engraçado que a gente fez uma parte de bate-papo longa, né? E a gente até achou que ia dar problema, por enquanto não deu. E o Shinzato mandou aqui também uma mensagem. O Shinzato é parceiro nosso da CDB, CDBista. Ele manda aqui, ó, episódio excelente. Incrível a capacidade de tornar um artigo pesado em algo divertido e instrutivo. Parabéns. O trabalho do Mania está mudando as residências do Brasil. Os, pre... Os preceptores que estudem e fiquem antenados nos episódios do Mania. Assinado Humberto Shinzato. Grande Humberto, muito obrigado pela mensagem. A gente fica muito feliz de saber que está causando esse impacto, né, Flugão? Isso mesmo, o Humberto é muito querido, ele tem viés de interesse, é nosso amigo. É, CDBista, né? Aí não tem como. Beleza, muito bom. Flugão, eu acho que agora chegou a hora de a gente lançar a vinheta do nosso patrocinador. Então, para você que está ouvindo aí, se prepara. Solta a vinheta, Flugão. Muito bom, estamos de volta aqui no Mania de Cirurgia, então. Você acabou de ouvir a vinheta do nosso patrocinador e agora, já, vamos mergulhar no nosso tema, que é drenagem de tórax. Pô, cara, quem que não gosta de discutir drenagem de tórax? É legal para o aluno de medicina, é legal para o residente de cirurgia, é legal para o preceptor, para o assistente, para quem já está na vida aí há bastante tempo, é legal para o fisioterapeuta, para todo mundo que mexe com paciente vítima de trauma, que é o nosso caso aqui atual desse trabalho. Esse é um tema super importante. E por incrível que pareça, eu arrisco dizer que ele é um tanto quanto negligenciado nos hospitais no sentido acadêmico da coisa, né? Eu acho até, Flugão, que é por ser um procedimento mais corriqueiro. O procedimento é o dreno do R1, aquela coisa que às vezes acaba sendo delegada de uma forma negligenciada no sentido de não ficar muito em cima, né? E a gente às vezes esquece, né, a comunidade cirúrgica em si às vezes esquece que não é só o ato de drenar o tórax que está envolvido nisso, mas é todo um processo que vem antes e que vem depois da drenagem de tórax, que são fundamentais e que muito pouca gente sabe. E pior, Flugão, muito pouca gente estuda e vai atrás da evidência para discutir isso, né? Fala aí, você que é um entusiasta e um
estudioso do assunto que fez a tese de doutorado até em drenagem de tórax, né? Ah, sim, puxa, a drenagem de tórax é muito prevalente. Todo médico que trabalha na urgência vai se deparar com algum caso de drenagem. Por vezes, essa drenagem não é tanto uma emergência, mas é uma urgência, de tal modo que, muito provavelmente, esse médico tem que estar habilitado para fazer essa drenagem. Há diversas maneiras de você drenar, há diversas situações que exigem dreno, e essa variabilidade das situações pode até dificultar um pouco a condução técnica disso. Isso inclui até a dificuldade que nós temos de ensinar até os diversos modelos, né, que você tem disponíveis, modelo de animais, de fidelidade alta, de manequins, né? Eu gosto muito de usar o drenagem de tórax para modelo de ensino de técnica, porque ela envolve várias habilidades, desde comportamentais, de você conversar com o paciente, como essa anestesia, lateralidade. Nossa, por algumas vezes na minha vida eu já vi drenagem do lado errado, né? Coisas técnicas, anestesia, de colocação no dreno, de checagem radiológica depois. Então, para quem é preceptor, você treinar a drenagem de tórax na graduação como um modelo para você fazer desde o antes, dos soft skills, da técnica e até os cuidados pós-operatórios, como deambulação precoce, fisioterapia, manobras de ressuscitação pulmonar e tudo mais, é um belo modelo. Acho que de todos o drenagem de tórax é o melhor modelo para você ensinar alguém a fazer um procedimento cirúrgico. Interessante, né? E o tema é super extenso, né? A gente vai discutir aqui um pedacinho desse tema. Mas, como eu sempre falo nos episódios, né, Flugão? Se você que está ouvindo Mania de Cirurgia agora está interessado nesse tema, você pode estar numa fase que você não sabe muito do assunto, ou está na fase de ensinar alguém e quer pegar algumas dicas, algumas coisas, algumas evidências, saibam que o nosso grupo Cirurgiano Geral tem um curso de drenagem de tórax, a gente chama de Guia Completo de Drenagem de Tórax, que a gente faz exatamente o que o Flugão falou. A gente fala e discute assuntos desde o pré-procedimento até o pós-procedimento, incluindo soft skills, incluindo aquelas coisas que a gente ouve de orelhada, que a gente aprende de orelhada, e não sabe se é de verdade, né? Se aquilo é assim mesmo. Sobre posicionamento de dreno, como que você checa isso, como você faz para posicionar seu dreno da forma mais correta, que dreno usar, como que faz anestesia, enfim, um monte de coisa legal nesse curso que eu acho que é ótimo para quem está começando. Ele é um curso relativamente curto, só que ele é muito denso. Se você for pensar, é um procedimento único, mas são mais de 3 horas de conteúdo para você poder pegar desde o começo e entender exatamente como funciona, como fazer. Eu acho que para quem tiver interessado aí, a gente vai deixar o link aqui abaixo na descrição, você pode acessar e adquirir seu curso. E hoje, então, eu e o Flug, a gente vai se degladiar aqui discutindo um dos trabalhos que eu comentei, né? E o trabalho que em questão que a gente vai discutir foi publicado no Journal of Trauma and Acute Care Surgery, que é uma das principais revistas de trauma do mundo, né? Acho que, na verdade, talvez a principal, a revista mais vista de trauma no mundo, que inclusive o editor-chefe dessa revista é nada mais nada menos que o professor Dr. Raul Coimbra, brasileiro que de destaque internacional aí, ultra famoso no mundo do trauma, uma pessoa formidável, fantástica. Esse trabalho, o título dele são os drenos de toracostomia, né? Então, drenos de tórax pequenos versus aqueles maiores, e a gente já vai falar sobre isso, para os casos de hemotórax traumático. E aí, aqui é uma revisão sistemática com meta-análise. Então, a ideia dos autores é muito bacana. O que eles pensaram em fazer? Qual que é o contexto? Eu vou comentar um pouquinho aqui, o Flugão vai também comentar algumas partes para a gente ir discutindo, mas só para contextualizar quem está ouvindo Mania de Cirurgia agora. Então, qual que é o lance? Primeiro, eles colocam aqui no artigo um dado epidemiológico muito importante, que a quantidade de hemotórax traumáticos diagnosticados nos Estados Unidos é brutal, dá mais ou menos 300 mil casos, o que por si só já chama muita atenção, porque como a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, drenagem de tórax, e a gente fala bastante disso no curso também, tem uma taxa de complicações associadas grande, mais de 20%, mais de 25% em algumas séries.
Então, você pegar um quarto de 300 mil é muita coisa, cara. 75 mil casos de dreno de tórax tem problema. Então, isso faz com que esse assunto seja importante pelo volume, mas também importante pelo impacto no sistema de saúde. E uma das coisas que se discute, e é o que esse trabalho vai focar, é vocês que ouvem o Mania de Cirurgia, e mais ainda, quem é CDBista já sabe que a tendência atual da literatura é usar drenos cada vez mais finos para fazer as drenagens de tórax. Claro que eu estou falando de um contexto genérico. Para o pneumotórax, isso já é bem mais estabelecido. Então, praticamente todo mundo usa pigtail quando tem disponível, né? Mas para o hemotórax não é tanto. E aí eu estou usando o termo pigtail como um termo para falar do pequeno, do dreno pequeno. Porque o próprio artigo, ele fala o seguinte, o dreno pequeno para eles são os menores que 14 French. E os drenos grandes para eles são os maiores que 20 French. Eles fizeram isso porque o menor tubular que existe é o 20. O maior, não o maior, né, mas um dos mais comuns utilizados que são considerados pequenos é o de 14 French. Por isso que eles dividiram dessa forma. E a ideia é, então, tentar entender, será que o dreno de pigtail, né, esse pequeno, será que ele não deve ser usado também para hemotórax? E eles até citam aqui na introdução, Flugão, que em 2021 tem um guideline da Eastern Association for the Surgery of Trauma aqui dos Estados Unidos, que faz uma recomendação condicional de você utilizar catéteres de pigtail para drenar hemotórax nos pacientes que estão hemodinamicamente estáveis. Porém, eles mesmos falam que essa recomendação ela é baseada em uma evidência de baixa qualidade. Então, por isso mesmo que é uma recomendação condicional, né? Então, a ideia desses autores aqui foi justamente, vamos pegar esse gap na literatura que existe sobre drenar hemotórax com pigtail e vamos tentar juntar outros trabalhos e tentar ver se a gente consegue uma evidência mais robusta sobre o seu uso. Flugão, sem ler o trabalho, sem ter visto nada, qual que é a sua percepção sobre os drenos mais finos, drenos mais grossos, para drenar pneumo e hemotórax em trauma? Vamos lá, né? Vou tentar ser sucinto, porque dá pano para manga isso daí, né? Porque tem vários hemotórax. Tem hemotórax num paciente que está entubado, tem hemotórax num paciente que está extubado, tem hemotórax num paciente que está em damage control, tem um paciente que tem um hemotórax isolado com uma fraturinha de costela. Então, dentro do que se fala em hemotórax, tem um cenário gigante de possibilidades de pacientes com condições clínicas totalmente diversas. Então, você já começa a perceber que quando um sujeito vai fazer uma revisão sistemática com meta-análise disso aí, ele já vai se ferrar de cara, né? Porque ele vai ter um cenário bizarro de pacientes. E para piorar, nesse estudo, há vários tipos de dreno. Já começando pela dificuldade de definição do que é grosso, o que é fino. Aqui, como ele falou, abaixo de 14 é pequeno, acima de 20 é alto. Mas entre isso, tem 20, tem 22, 26, 32, 40. Ele chegou até 40 aqui. E lá no espectro leve chega até 6 frames. Então, ele compara várias coisas com outras várias coisas em vários pacientes diferentes. Então, a revisão sistemática aqui é heterogeneidade. Tem até como você medir isso, aí ele faz o quadrado. Eu estava dando essa pecada aqui, alguns ele mostra um pouco, mas a maior parte ele mostra acima de 50%, que seria uma alta heterogeneidade condizente com a situação. E aí, como são muitos cenários, e partindo da premissa que os cirurgiões mais velhos pensam da seguinte maneira: olha, é coágulo, vai entupir, então tem que ser um dreno calibroso, lei de Poiseuille, que tem alto fluxo, o diâmetro é ao quadrado, se não me engano, não lembro a lei, mas o calibre funcionaria melhor para você esvaziar esse dreno. Então, isso pegou, né? Como são muito heterogêneos, eles acabam nivelando todos esses para o grosso. Ok? Então, talvez aí que seja o erro que a revisão sistemática poderia mostrar. Pô, mas calma, tem que selecionar melhor esse paciente. O trabalho ainda certifica no hemotórax, mas ainda assim é difícil fazer isso. E indiretamente, com estudos menores, se viu que com drenos menos calibrosos, a eficiência era praticamente a mesma. Tudo bem que tem que desenhar bem quem que é esse paciente que está sendo drenado, mas parece que não muda muito. O que eu vi em muitos estudos é condicionar, e aí vou trabalhando para finalizar
o comentário, é que se preconiza que essa drenagem, principalmente pigtail, seja guiada por ultrassom. E isso faz toda a diferença, porque quando você vai ver essa casuística de 1/4 dar errado dos drenos, principalmente as casuísticas britânicas apontam 20 a 26% de distócia, é de mau posicionamento. E aí, olha que interessante, no final, quando você põe um dreno fino bem locado, como ele vai estar provavelmente mais bem locado, que você direcionou isso para o ultrassom, ele vai ganhar de uma amostra de drenos tubulares mal locados. Então, olha que interessante, se você pegasse só os drenos tubulares bem locados, seria uma comparação mais justa com o dreno mais fino. Pegou a sacada? Né? De todo modo, isso aí pouco importa. Importa que se você consegue colocar um dreno melhor, fino, pô, então coloca isso aí, não enche o saco, né? E é isso que a revisão vai tentar mostrar. Eu gostei dessa revisão, porque praticamente todos esses pontos que você levantou, os autores colocam ou como limitação ou como discussão. Então eles entendem essa questão de você posicionar com ultrassom, eles até comentam que a prática habitual dos trabalhos incluídos é posicionar o pigtail guiado por ultrassom, o tubular não ter guiado com nada, né? E uma outra coisa que não está escrito assim, explicitamente na revisão, mas que acontece, é que em muitos centros de trauma dos Estados Unidos é habitual, é normal você drenar o tórax e colocar ele imediatamente em aspiração. E que não é uma prática muito habitual no Brasil isso. Isso tem um pouco a ver também com os sistemas de drenagem, né? Aqui eles usam muito aqueles drenos que são com os kits comerciais, né? E então nos Estados Unidos eles usam, na Europa eu acho que usa bastante também, e aí você consegue às vezes colocar em sucção diretamente. É um pouco diferente de alguns cenários no Brasil. Claro que tem serviços que usam, mas não são todos. Então é uma coisa interessante, assim, para pensar, porque isso pode ter diferença também, né? Até diferença entre, por exemplo, você colocar um pigtail guiado por ultrassom, não aspirar ele, e você colocar um dreno tubular às cegas e não aspirar também. Será que isso não faz alguma diferença, né? Não, eu vou complicar. E quem é do CDB, já discutimos diversas vezes, você já participou dessas discussões também, Carlos. O negócio de você lavar um dreno de cara, fazer a irrigação na primeira drenagem. E isso daí, puta, vai dificultar ainda mais, porque quando você parte da premissa que um dreno fino, né, ele entupiria mais por causa do coágulo, e você usa o subterfúgio dessa irrigação, um soro aquecido, 1 litro mais ou menos por dreno, em tese você poderia enfraquecer isso. E não há estudos ainda prospectivos comparando a irrigação entre os dois. Há casuísticas de lavar o fino e lavar o dreno, sendo bons, né? E a ideia é, puxa, será que se você juntar tudo, né? Pegar todos os drenos finos, ser locado por ultrassom e lavar, será que você não tem um mundo ideal? Sabemos, mas É. deve estar caminhando para isso. Pois é, eles citam essa questão do de lavar o hemotórax também na revisão. E eles comentam que estamos caminhando para ter mais estudos disso, né? Porque tem estudo retrospectivo, tem estudo prospectivo observacional, mas não tem prospectivo randomizado. E aí a gente ainda não tem essa evidência, né? Mas é uma coisa que tá indo para frente. Quem sabe a gente vai ver isso com mais frequência, né? Bom, a ideia que eu acho que seria legal a gente fazer aqui, Flugão, é discutir método, resultado, falar um pouquinho da discussão do trabalho, e a gente vai pontuando algumas coisas interessantes metodológicas e também técnicas aqui que eles colocam, né? Acho que seria legal. Então, só para vocês saberem, né? A primeira coisa é que eles incluíram os bancos de artigos, né, de literatura, que é o PubMed, que eu acredito que é o Medline mesmo, Embase, o Scopus e o Cochrane Review. Então isso já é uma dica legal para quem está lendo uma revisão sistemática com meta-análise, para saber, tem algumas coisas que são importantes para quem está lendo, saber se essa revisão sistemática foi feita com bastante critério. Uma delas é você olhar a quantidade de banco de dados que foi buscado, né? Você não pode ler uma revisão sistemática que fala assim, eu só pesquisei no Embase, por exemplo. Não faz sentido isso, né? Não é uma revisão sistemática da literatura. Até porque existe vou deixar isso para um outro momento, mas existe uma confusão grande sobre o conceito de revisão sistemática mesmo, da literatura, né? E
A gente discute muito isso no nosso curso de CBE, de Cirurgia Baseada em Evidência. A gente fala sobre aspectos metodológicos que incluem meta-análise, etc. Então, se tem alguém interessado nessa parte aí mais metodológica, vai gostar bastante do curso. A gente deixa o link na descrição também. Então, a primeira coisa é ver isso, né? Ó, a estratégia de busca foi atrás de PubMed, Embase, Scopus e Cochrane Review, o que foi muito bom. A outra coisa importante para ver é como que é a estratégia de busca, que eles detalharam todas as palavras-chave que eles usaram e também os métodos booleanos que eles inseriram, né? Então o ou e o e, eles colocam aqui como que eles fizeram, foi bem bacana isso. E eles até falam que eles adicionaram ainda uma pesquisa manual baseada nas referências dos artigos que eles incluíram. Então, todos esses são critérios de qualidade de uma revisão sistemática, né, que precisa estar atento com isso. Eles ainda citam que tiveram 2 revisores independentes para analisar os estudos que iam ser incluídos e também para definir o risco de viés de cada estudo. Então, isso também é importante, essa revisão, para você diminuir o viés que você vai ter, o viés que o pesquisador vai ter analisando os estudos, você faz isso de forma independente, pelo menos com 2 revisores diferentes, que são coautores, né, que são autores. E aí eles chegam numa lista de artigos para incluir, chegam numa lista de viés, e aí eles conversam entre si para saber se teve alguma discrepância ou não. E eles até citam aqui que as discrepâncias foram resolvidas com discussão. Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Então isso aqui tudo reflete a qualidade metodológica da sua revisão sistemática. Eles incluíram ensaios clínicos randomizados ou estudos de coorte, seja prospectiva ou retrospectiva. Então isso aí também é bom a gente saber, porque quando você vai analisar o resultado e o que ele coloca ali na conclusão também, é importante saber se a gente está falando sobre um tipo de estudo que é igual, né? E eles incluíram hemotórax isolado ou hemopneumotórax. Então eles não incluem nesse estudo pacientes só com pneumotórax, óbvio, né? Eles estão querendo analisar essa diferença no hemotórax. Eles colocam aqui o tamanho dos drenos, como eu já comentei com vocês, né? Menos que 14 French e mais que 20 French. E eles usam também uma escala de risco de viés que chama Critical Appraisal Skills Program. São os checklists para ensaios clínicos randomizados e estudos de coorte. Eles utilizaram os 2 porque são os 2 tipos de estudos que vão estar aqui para eles analisarem, né? E aí é isso, assim, eles comentam aqui da análise estatística, que o desfecho primário deles foi a taxa de falha entre os 2 grupos, né, que utilizaram os 2 tipos de dreno, e eles definiram falha como um hemotórax que foi drenado incompletamente ou que ficou retido e que exigiu uma intervenção secundária. Aqui eu acho que é legal fazer um parênteses, né, Flugão? Porque eu sempre vejo esse tipo de coisa nesses estudos que fala principalmente de hemotórax retido. Que assim, como é que você define a reintervenção? É claro que a revisão sistemática com meta-análise não vai chegar nesse ponto, porque isso pode ser diferente para cada estudo incluído. Mas se você vai fazer um ensaio clínico randomizado, por exemplo, é muito importante você definir os critérios para a reabordagem, para a realização de procedimentos, de outros procedimentos, né? Porque pode ser que eu olhe, por exemplo, uma tomografia, veja um hemotórax retido e fale, quase não tem isso, aí é um volume muito pequeno, vou deixar quieto. E pode ser que uma outra pessoa olhe o mesmo caso e fale, não, é um hemotórax retido, eu vou entrar e vou fazer uma toracoscopia, por exemplo. Então, o que define a necessidade de fazer uma nova abordagem, né? O que de fato define isso? É o estado clínico do paciente? É o volume de sangue retido? É alguma coisa da imagem? Enfim, não fica claro, em nenhum estudo isso fica claro, né, Flugão? A gente tem esse problema, na verdade, aí. Para você definir que a trials pragmáticos, eles usam isso, né? Que envolve isso, é o que a gente faz mesmo na prática. Tem uns critérios bem definidos, eu estou falando aqui subjetivamente, mas uma revisão sistemática não tem como se fazer isso, né? Porque cada um usa um critério, né? E, de certo modo, a defesa de quem faz a revisão sistemática é mostrar, não, é isso que tem, né? É isso que a gente vai
trabalhar. E mesmo entre os cirurgiões é difícil, né? O que que é um hemotórax retido? Tem aquela janela de 48 horas, que tem a cúpula que não se expande, você tem que abordar até 4 dias, onde é a sua janela terapêutica, mas mesmo assim é complicado. Mas é o que ele teve, que é o desfecho principal, né? O que que pode dar de errado no drenagem tórax? Você tem que reabordar, né? Então, nesse sentido, acaba sendo oportuno esse critério. Sim, e o desfecho primário acaba sendo oportuno por causa disso, né? Porque independente do motivo, ele consegue pelo menos analisar, né? E é o que o Flug falou, isso aqui não é um estudo primário, né? Não é que ele está produzindo uma evidência, criando do nada a sua própria evidência, né? A revisão sistemática não consegue criar uma evidência que não está aí. Então, a revisão sistemática com meta-análise é um método que está tentando pegar vários estudos, juntá-los e tentar mostrar uma evidência do que tem por aí, mas não criar as evidências, né? Porque não é um estudo primário. Então, isso é uma coisa importante para quem está começando a interpretar estudos científicos saber dessas diferenças, né? E ele coloca aqui que essas intervenções secundárias, vamos dizer assim, né? Essas reintervenções poderia ser novo dreno de tórax, uso de trombolítico, radiologia intervencionista, VATS ou então uma toracotomia aberta. Tudo isso seria considerado como intervenção após essa drenagem inicial, né? E ele coloca como desfechos secundários tempo de internação na UTI, tempo de internação hospitalar, drenagem inicial, volume de drenagem inicial, tempo de tubo, complicações relacionadas à inserção do dreno de tórax e outras complicações, por exemplo, empiema, pneumonia, hemotórax retido, por aí vai. E além disso, escala de dor, algum tipo de avaliação de dor referente aos dois grupos, né? Aqui tem um comentário interessante que, claro, é muito bom você coletar essas informações, mas de cara, quem está lendo essa revisão sistemática já tem que entender que quando a gente discute trauma, é muito difícil você fazer uma análise tão específica e incluir tempo de internação hospitalar ou tempo de UTI, por exemplo. Porque imagina, você pode ter um dreno de tórax num paciente que foi vítima de um ferimento por arma branca, por exemplo, no tórax à direita, e você só drenou o tórax, acabou a história, ele fica internado 2, 3 dias, já era. Mas você também pode drenar um tórax à direita num politraumatizado com TCE. E aí ele vai ficar 5 dias na UTI, 10 dias no hospital. E não tem nada a ver com o dreno de tórax isso, né? Isso tem a ver com a condição clínica do doente. Então, o próprio tempo de internação e tempo de UTI é uma variável difícil de você individualizar ou de você analisar de forma mais criteriosa em estudos assim, porque envolve outras coisas, né? Diferente, por exemplo, de uma variável, deixa eu pegar aqui, por exemplo, deslocamento de tubo, o tubo mal inserido, né? Complicações de inserção, dor, por exemplo, que também talvez fique meio mesclado aí em outros traumas, outras lesões, mas algumas coisas que são específicas do dreno é mais fácil de conseguir. E uma coisa que eles colocam aqui, que o Flug já comentou, eles analisam a heterogeneidade dos estudos, eles utilizam o método de Higgins, que é esse I quadrado, que o Flug comentou, e aí eles dividem isso em 75%, quer dizer, maior que 75%, maior que 50% ou menor que 25% de heterogeneidade. Então, claro, a gente quer que seja o menos heterogêneo possível para fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Então, esse menor que 25 seria o ideal para a gente analisar nos estudos. E eles usam, Flugão, aqui, você deve ter visto também, o modelo de efeitos fixos para analisar a meta-análise. O que também é uma coisa que gera muita dúvida, né? Meu Deus, o que é esse modelo fixo, né? A gente comenta um pouquinho sobre isso no curso CBE, mas só para quem está ouvindo o Mania entender, esse modelo fixo ele é utilizado, vamos dizer assim, tecnicamente mais fácil de ser utilizado, e a grande questão é que para você utilizar ele com mais tranquilidade, você precisa ter estudos que são muito compatíveis entre si. Então eles não podem ser muito heterogêneos. Talvez aqui, nesse caso, uma outra opção seria usar o modelo de efeito randômico, porque eu estou entendendo que tem estudos retrospectivos que foram incluídos, então talvez eles sejam heterogêneos demais para você incluir num modelo fixo. Mas é uma opção que o autor acabou escolhendo aqui para fazer essa análise
e aí a decisão deles a gente vai ver como é que ficou, né? Então, de resultados, são 11 estudos, no final das contas, que foram incluídos, né? Desses 11 estudos, 3 são ensaios clínicos randomizados, 3 são coortes prospectivas não randomizadas e 5 são estudos retrospectivos. E olha que legal esse detalhe que eles colocam aqui, que quando eles analisaram os estudos, todos eles apresentaram um risco de viés aumentado, eles colocam aqui, porque é impossível você cegar o paciente ou quem está ofertando, né, quem está administrando a intervenção, de qual intervenção está sendo administrada, né? Para ficar claro para o pessoal que está ouvindo. Se você vai fazer um estudo que você tem 2 grupos, os 2 grupos tomam um comprimido branco, ninguém sabe o que tem nesse comprimido branco, só o papel ou só o programa de computador que randomizou, por exemplo, remédio versus placebo, vamos dizer assim, é fácil entender que está todo mundo cego a isso, né? É um estudo duplo cego, porque nem o provedor e nem o paciente sabem o que tem dentro daquele comprimido. Mas como é que você vai esconder isso? Como é que você vai cegar o provedor ou o paciente de um dreno de tórax tubular e de um dreno de tórax pigtail? Não tem como, né? Então, invariavelmente, esses trabalhos vão ter pelo menos esse risco de viés. Ou seja, até os ensaios clínicos randomizados que foram incluídos nesse estudo vão ter esse problema, porque não tem como cegar, de fato, então vai ter alguma alteração, né? E aí, eu vou pular aqui então para os resultados, Flugão, que daí eu queria que você comentasse o que você acha deles aí, pelo menos dos resultados da análise qualitativa, né, que é da revisão sistemática. Então ele fala que, primeiro, não teve diferença significativa na falha entre o small bore, né, o dreno mais fino, o pigtail, versus o dreno tubular. Porém, que o dreno mais fino, o dreno pigtail, acabou exigindo, né, entre aspas, acabou necessitando de menos watts do que o tubo convencional, do que o dreno tubular. Aí ele fala que não teve diferença na mortalidade ou na taxa de complicações, porém teve uma diferença estatisticamente significante no volume drenado inicialmente. Na hora que colocou o dreno, quanto é que saiu de volume. E ele mostra que, olha só, que coisa diferente, né? Que saiu mais volume no dreno fino do que no dreno grosso, que pode parecer meio estranho, mas eles até fazem alguns comentários aqui. E aí no final ele fala que apesar de não ter tido diferença em complicações em geral, o dreno pigtail teve uma incidência maior de complicações relacionadas à inserção. Os 2 grupos tiveram complicações graves nesse sentido. Sejam, por exemplo, inserção que ocasionou hemorragia, que se precisou operar, drenos que foram posicionados dentro do fígado, nos 2 grupos, drenos posicionados através do baço, o grupo de punção, o grupo de pigtail teve lesão cardíaca. Então, são situações graves, né? E que os 2 grupos tiveram, mas que no caso aqui dessa revisão sistemática, teve mais nos casos de pigtail, né? E o último resultado que eles colocam, que aí é também do desfecho secundário, é sobre a dor. O problema é que 2 estudos só falaram de dor. Um deles falou que o dreno pigtail dá menos dor, o outro dreno falou que não teve diferença nenhuma. Então, difícil chegar numa conclusão, né? Não tem uma resposta tão definitiva sobre isso. E quando eles fazem a análise quantitativa, que é de fato a meta-análise, eles mostram então que, de novo, não teve diferença no risco de falha dos dois procedimentos, né, dos 2 tipos de dreno, nem de complicação, e aqui ele coloca isso na meta-análise. Mortalidade também não teve. Tempo de internação, seja de UTI ou de hospital, de internação hospitalar, também não teve. E ele coloca só que o tubo pigtail, até na meta-análise, apresentou saída, um maior débito na introdução do dreno, né? E um menor número de dias de dreno, como se, né, mostrando que o dreno pigtail parece que fica menos tempo do que o dreno tubular. Então, interessante, tem muitos achados aqui, muitas coisas para discutir, até do ponto de vista de resultado, heterogeneidade, acho que é bacana, né? Flugão, o que você achou dos resultados aí? Eu estava vendo aqui,
Os desfechos secundários exagera demais, né, como você falou, né, tem uma internação total, não dá para saber disso aí, não tem nada a ver, a gente quer Difícil, saber né? do tórax, né. Quando você pega o desfecho principal aqui, que é a taxa de falha, failure, né, ele dá, olha que interessante, né, o intervalo de confiança dele é de 0,9 a 1,3. Quer dizer, que um deles pode ser 10% menor ou 30% pior aí, né. E a complicação de a complicação geral. A mortalidade, aí você vê que é diferente, né. O intervalo de confiança super estreito, é de 1 a 1,06, quer dizer, eles são realmente parecidos, né. A mortalidade realmente não parece mudar, esse é um intervalo de confiança bom. Outra complicação ainda pode discutir, né, o quanto que você vai tolerar ser 10% menor, né, ou 30% pior, depende, né. Mas de todo modo, o que caminha nesses estudos, apesar dessas fraquezas em estatística e heterogeneidade, é o que a gente costuma ver mesmo, não parece ter diferença. E eu acho que, apesar de parecer uma informação besta, né, drenar mais no tubular fino de cara, o que que tem a ver isso? Eu quero que drene, drenando mais rápido, devagar, esvaziando é o que importa. Mas quebra um pouco a ideia do pós-L, né. Não, cara, ó, não é bem assim que funciona, desde que seja bem locado, vai drenar bem, né. Acho que ele quis pôr isso para provocar, mas foi interessante. É, você sabe que eles até comentam aqui na parte de discussão que isso aí pode estar relacionado com duas coisas. Primeiro, o que a gente comentou no começo, de ser posicionado com ultrassom. Então, quando você usa ultrassom para drenar o tórax, você vai atrás do maior bolsão, coisa que não acontece quando você faz drenagem com o tubular, né? Você posiciona ele, às vezes vai para onde você não quer. E dentro dessa discussão, existe uma coisa, vamos dizer assim, teórica, né? Que se você considerar que o tórax é uma cavidade fechada, teoricamente as pressões são sempre iguais em qualquer ponto da pleura. Então, se você tem um líquido, por exemplo, superior no tórax, ou um líquido que seja posterior, paciente deitado, tem líquido acumulando posterior, e você tem um dreno que foi para a região anterior do tórax, na teoria, se as pressões são iguais, tem que sair o negócio conforme o pulmão vai expandindo, né? O pulmão expande, ele vai empurrar o líquido, ele sobe e vai sair pelo seu dreno de tórax. O problema é que existem diferenças, né? O modelo biológico é muito diferente do modelo matemático, né? Então, essas pressões nem sempre são exatamente iguais. De fato, pode acumular alguma coisa e que, se o seu dreno não está posicionado exatamente naquele ponto, pode não sair alguma coisa. Talvez não seja um volume tão significativo que vai impedir, por exemplo, a reexpansão pulmonar, mas pode ter associação com a saída, com esse volume de saída. Então, quando você posiciona no maior bolsão, deve sair mais. A outra coisa que eles colocam no trabalho, que eu acho que isso sim faz até mais sentido, é que não é normal, pelo menos não de costume, não foi de costume nesses trabalhos incluídos, usar dreno de pigtail na etapa mais emergencial do processo. Então o pigtail acabou sendo utilizado, por exemplo, no dia 1, no dia 2 de internação. Então já acumulou mais líquido. Então tudo bem, se tem mais líquido dentro do tórax, vai sair mais mesmo, né? Talvez não seja a questão não seja qual tipo de dreno, mas a questão seja o volume de dreno de hemotórax que tinha lá. Porque a gente não tem o dado, por exemplo, o paciente fez um hematomo antes de drenar o tórax, aí você quantifica o volume, ou fez um ultrassom, não tem esse dado. Então é uma das coisas que pode justificar, né? Perfeito, é legal você estava falando das coisas de pressões, né, que elas não são totalmente homogêneas na cavidade pleural. Cara, aí que em grande parte vai entrar a recuperação fisioterápica desses pacientes. De modo geral, gravem isso, o dreno de tórax no paciente acamado funciona mal, é ruim. E isso ferra todo mundo. E o fisioterapeuta se ferra nessa história, porque ele vai ter que fazer esse movimento ativo de um paciente que não ajuda. Tem que capotar, vai ter que mudar de decúbito, expansão pulmonares, valsalvas, para tentar compensar esse acúmulo que está formando na cavidade pleural do sujeito. Porque quando ele está ativo, ele consegue fazer os exercícios respiratórios, expansão. Cara, aí as pressões se igualam e esse ar ou líquido, eles vão procurar o lugar com muito mais facilidade. A fisioterapia faz toda a diferença aqui. Eu acho que quando você põe um dreno tubular mais fino,
o que que indiretamente acontece, né? Você favorece essa fisioterapia a ser mais eficiente, ele tem mais facilidade para fazer isso. Até que você pode comparar isso em escala de dor, que eu acho muito limítrofe nisso, porque o cara pode ter um monte de fratura de costela, um trauma hepático, tem muitas coisas para confundir, é uma escala de dor sistêmica quando é algo mais pontual. Não há como duvidar que um tubular mais fino vai doer mais que o mais grosso. E uma coisa interessante sobre esses desfechos secundários é isso, porque às vezes as coisas, quando você faz um trabalho com desfechos secundários, tem que ter um nome disso, tem que entender bem como que uma coisa influencia a outra. Por exemplo, o tubular fino vai ter menos dor, com menos dor você tem mais fisioterapia, com mais fisioterapia você tem menos tempo de drenagem. Então, quando você fala assim, só um tempo de duração de dreno e faz um intervalo de confiança grande, tem que ver esses confundidores na análise. Então, é muito perigoso, de modo geral, você fazer eventos secundários, justamente porque eles se misturam, né? Eu tenho um nome em inglês disso aí, cara. Depois, até o final do episódio, eu lembro. E outra coisa é que, na maioria das vezes, principalmente quando a gente fala de estudo prospectivo, que você vai calcular tamanho amostral, etc., o tamanho amostral é calculado com base no desfecho primário. Então, o desfecho secundário, o estudo nem sempre tem poder suficiente para responder as perguntas de desfecho secundário, né? Então, o pessoal fala que o desfecho primário é o que você está realmente querendo mostrar. O desfecho secundário são coisas que você coloca para tentar levantar hipóteses, vamos dizer assim, né? Então, é uma estratégia boa para você continuar produzindo ciência, continuar indo atrás disso, que é bacana, né? Fala, Flugão. Lembrei, é o gráfico acíclico, que você mistura o confundidor com o desfecho e a exposição, fica um trígono. Aí tem que fazer as comparações deles, né? É isso que faltou aqui, que não sei se faltou, é muito complexo fazer isso aqui, acho que nem era tanto o propósito do Eu acho trabalho. que para revisão sistemática não, né? Porque, de novo, eles não criam, assim, a revisão sistemática não Não cria usa o evidência. dado que alguém já criou, né? É, Se essa pessoa que criou a evidência ou o dado não incluiu isso que você falou, pronto, perfeito. não tem como, né? Aí cabe a ele não usar esses desfechos. Eu acho que o certo seria omitir esses desfechos secundários. Ele não tem propósito, tem muito confundidor. Não foi avaliado dessa maneira. Acho que ele teria que se colocar ao desfecho primário mesmo. O desfecho primário é o principal aqui, com certeza, né? É, é interessante isso aí. Não, bacana. E aí, eles fazem uma discussão aqui de limitações também. Eu achei bem legal o parágrafo de limitações deles, porque eu achei que foi bem completo, sabe? Eles comentaram bastante coisa, falaram do hemotórax, do pneumotórax, do hemopneumo, falaram do ultrassom, desse monte de coisa que a gente estava discutindo, né? De posicionamento de dreno, de sair mais ou sair menos em um. Eles falam até das complicações, né? Não sei se todo mundo sabe, mas esses drenos que você insere pela técnica de trocar, que chama, a técnica do trocarte, que você usa o dreno para. Você insere o dreno enquanto você vai dissecando tudo, né? Por Suicídio isso exemplo, aí. com o Devia ser pigtail. proibido. Então, o pessoal fala que isso aí tem mais complicações mesmo, né? Diferente de você dissecar, por exemplo, fazer uma exploração digital, etc. Por isso que hoje em dia tem muita gente, muita empresa que está fazendo dreno de tórax que você posiciona pela técnica de Seldinger, em vez de fazer uma técnica do trocáter. Então, agora, né, esses que estão saindo, você funciona, passa um fio guia, dilata e aí sim passa o dreno. A tendência é que isso tenha um pouco menos de complicações, apesar de que para dreno de tórax eu não sei nem se essa evidência já é forte o suficiente, mas é uma coisa para ficar atento, né? Aí, por último, uma coisa que eu queria comentar, eu acho que é importante, na verdade, duas coisas. Primeiro, o desfecho primário que a gente comentou, né? O que o pessoal considera como uma segunda intervenção, como que eu posso definir isso, etc. Não só esse tem esse problema, né, nesses estudos que foram utilizados na revisão sistemática, mas também tem o problema de definição de hemotórax retido, que é uma das principais causas de reintervenção. Putz, ninguém sabe direito como definir hemotórax retido. Tem gente que fala que a presença de hemotórax
2 dias depois da drenagem, 3 dias depois, tem gente que fala mais, tem gente que fala que tem que ser por tomo, tem gente que aceita raio-x ou ultrassom, enfim, tudo isso é meio nebuloso, por isso que fica difícil entender o critério da reintervenção, né, o critério da necessidade da reintervenção. E por fim, a última coisa que eu falaria, que é uma coisa desejável para a gente ver nas revisões sistemáticas com meta-análise, é que nesse caso aqui os autores não incluíram o grade. E o grade, quando a gente coloca, ele ajuda o leitor a interpretar quão, quanto eu devo confiar na evidência, né? Quanto eu devo incorporar isso na minha prática. Porque ele vai levar em conta risco de viés, nível de evidência, etc. Então, é legal quando a gente consegue encontrar o grade nas revisões sistemáticas com meta-análise, porque ajuda a gente a interpretar um pouquinho melhor os resultados e saber o que fazer com os resultados que foram propostos. Né? Mas, no geral, Flugão, eu particularmente gostei bastante da revisão sistemática com meta-análise desses autores, que eu acho que é um tema quente, muita gente pensa nisso, discussões, intermináveis sobre isso, e eles abordaram esse tema fazendo o que dá para fazer, como você falou naquela hora, né? Pegaram os estudos que estão disponíveis hoje em dia para discutir e mostraram, assim, fizeram uma análise robusta do que tem, né, do que está disponível, e acho que mostraram que existe uma tendência a direcionar o tratamento desses pacientes também com dreno de pigtail, coisa que a gente já faz para o pneumo, mas ainda é um pouco reticente para fazer para o hemotórax, né? Sim, esse grade é importante, né? Porque ele dá o grau de recomendação. Isso não parece tão é, retilíneo o conceito, mas vou te dar um exemplo. Máscara. Máscara que a gente usa no hospital. O nível de evidência é ridículo para proteger qualquer coisa que seja, desde o Covid até o catarro do seu amigo. No entanto, a recomendação é muito alta, porque é muito inócua. É baixo custo, todo mundo tem, não oferece risco. Então, ele usa, é culturalmente aceitável. Então, o grade usa esses outros critérios para dar esse grau de recomendação, mesmo no nível de evidência fraco. E existe o contrário, por exemplo, a gente teve uma aula agora da CDB com o Weiss, que é do chairman aqui da Sociedade de Trauma, representante aqui no Brasil. Ele mostrou que o ATLS novo está incorporando o videolaringo de certo modo rotineiro na prática de intubação no trauma. No entanto, o que acontece com a simulação? A gente sabe que a evidência é boa, o videolaringo é muito mais eficiente, só que a recomendação não pode ser alta, porque ele não é reprodutível, ele custa caro, tem que ter um treinamento, tem que ter esterilização. Então, às vezes, o nível de evidência alto não acaba tendo um nível de recomendação tão alto como deveria se supor. Então, essas diferenças o grade pode pontuar melhor, né? Sim, não, é isso aí. Flugão, muito bom, hein? Concluímos aqui o nosso episódio do Mania de Cirurgia com louvor, diga-se de passagem, porque não tivemos as opiniões do Dr. Diego Adão, o que torna esse episódio muito melhor. Então eu fiquei satisfeito de a gente fazer essa discussão. Acho que foi super legal, o estudo é bom. Para quem tiver interesse, volta lá no comecinho ou dá uma olhada na descrição, você vai ver o título do trabalho, se quiser ler ele na íntegra, né? Mas eu acho que foi bacana para discutir alguns pontos metodológicos de revisões sistemáticas, meio que nem que tenham sido um pouco superficiais, mas é só para a gente ter uma ideia mesmo. E foi legal para a gente discutir o tema de dreno de tórax, que é sensacional, é uma paixão nossa falar sobre trauma e drenagem de tórax. Boa, vou fazer um apanhado geral, ver o que, que você acha aí. Drenagem de tórax, os cenários são muito heterogêneos, mas a evidência caminha para drenos menos calibrosos, entende-se drenos pigtails, por exemplo, caminha para a lavagem na introdução, com irrigação com soro fisiológico, apenas uma. Antibiótico profilaxia deve ser feita com uma cefalosporina, por variável tempo, mas em torno de 24 horas. Fisioterapia extensa na pós-drenagem, precisa recuperar esse paciente. E não evoluindo bem, entende-se entre 48 horas, no máximo 3 dias, como o tórax mantido ou retido, melhor dizendo, você faz uma toracoscopia precoce, né? Não tendo muita evidência para fibrinolíticos ou algo assim, caminha mais para vídeo mesmo. Acho que esse é um apanhado geral. Acho que é isso aí, Flugão. E além disso, tem isso que você falou da lavagem, é uma coisa que está sendo
tá produzindo, né? Estão produzindo as evidências disso ainda. Eu acho que nos próximos anos a gente vai começar a ver mais coisas sobre isso. Se eu não me engano, eu cheguei a ver uma apresentação num congresso que era uma revisão sistemática com meta-análise disso, sobre lavagem, dreno de tórax, etc. Então, eu acho que em breve a gente vai ver isso ou publicado ou mais estudos que possam corroborar aí o lance da lavagem. Eu, particularmente, sou fã, mas eu sei que a evidência ainda não é tão forte, né? Ah, eu pensei que você ia falar, que você me corrigindo, acabou, e guiado por ultrassom, não é mesmo? Eu já assumi que já estava isso enraizado, Flugão, na sua cabeça. Muito bom. Olha que nem faço isso aí, mas ultrassom é bom mesmo. Muito bom. Flugão, é isso aí. Então, pessoal que está no Mania aí, ouvindo a gente, não esquece, por favor, deixe o seu comentário, fala pra gente o que você achou do episódio. A gente vai deixar uma enquete aí para vocês também responderem. Então, fiquem atentos, respondam a enquete, deixem um comentário e aí a gente vai se preparar então para o nosso próximo episódio do Mania de Cirurgia. Se tudo der certo comigo, com o Flugão e com o Diego Adão. Olha só para rimar o final da frase. Flugão, é isso aí. Adiós para você. Adiós, o Diego vai estar no CBC, representando a CDB. O Boa. Calão tá na viagem e eu vou estar descansando, que é Dia dos Pais. É isso aí, é isso aí. Então, aproveitando, né? Se algum CDBista encontrar o Diegão no CBC, para ele, tira uma foto, hein? Não deixa de ir lá e bater um papo com o careca. Mas tem que ser o careca original, porque tem fakes, Tem né? que tomar cuidado. Sempre tem um sósia por aí, cara. Tem que tomar cuidado. Não vai errar o Diegão, hein? Isso aí. Falou, Adiós. Flugão. Até mais.